E agora, passando para o próximo tema, que vai ser o meu tema, eu trago também aqui na sequência desta polémica, trago também outro tema que pode ser bastante polémico, e quero falar aqui do manifesto assinado por inúmeros economistas, alguns de grande renome, como o Thomas Piketty, que tem uma obra que, embora possas ou não concordar, é uma obra de leitura obrigatória no século XXI. E depois tens outros menos relevantes que preferem usar o seu tempo para espalhar a cartilha política, muitas vezes demagoga de partidos de esquerda, como o Dr. Francisco Louçã. Neste manifesto, estes economistas pedem que a dívida seja cancelada ou então tornada perpétua à taxa zero, que é basicamente a mesma coisa, pelo BCE, que os países tenham a sua dívida cancelada, a parte que o BCE detém neste momento, que é já considerável, está na casa dos 25% da dívida europeia. E eles alegam que isto apenas pode acontecer por vivermos tempos excepcionais, com a crise pandémica, como se viveu na altura do pós-guerra na Alemanha. Algo que os economistas dizem que apenas o perdão de dívida foi o que levou o país a entrar numa prosperidade futura. E agora, sem me querer alargar mais do que isto, quero pura e simplesmente deixar-vos a pergunta: o que é que vocês acham e se é esta a saída que precisamos para a Europa? Ora bem, eu indo já direto à minha opinião, eu não sou a favor desse manifesto, nem acho que isso seja a solução. Acho que isso vai tapar um buraco, que é a questão das dívidas públicas, mas assim vais ter um buraco mais gigantesco do que esse. Porque assim, nós temos que pensar que vivemos numa economia global, que tens empresas que importam bens para a sua produção, não é? E, portanto, o que isso traria, essa medida, seria, desde logo, uma total descredibilização do euro enquanto moeda. Isso era logo um ponto assente. Com esta descredibilização, terias uma forte desvalorização da moeda. Muito provavelmente irias ter uma forte inflação, porque isto teria que ser, ou seja, tu irias ter um buraco no balanço do BCE. Porquê? Porque o BCE neste momento tem títulos de dívida, o BCE tem cerca de 25% de toda a dívida pública na zona euro, se não estou em erro, e portanto o que iria acontecer é que tu de repente irias ter ali um conjunto de títulos no balanço do BCE que simplesmente deixariam de ter valor. E para compensar isto, muito provavelmente terias que emitir moeda de uma tal ordem que iria causar um efeito inflacionista brutal. Portanto, acho que por aí isso poderia trazer graves consequências. E a questão da desvalorização da moeda, até certo ponto nós temos um euro relativamente mais valorizado face ao dólar, pode ser bom, mas se isto atingir dimensões brutais, isto pode ser muito mau, porque a verdade é que se uma empresa que tem produção, e as empresas portuguesas, muitas delas têm que importar mercadorias ao estrangeiro e inclusivamente a países fora da União Europeia. Portanto, se isso acontecesse, muito provavelmente terias aqui um incremento nos custos de produção das empresas de tal ordem que muito possivelmente bastantes empresas poderiam deixar de ser viáveis por essa questão. Portanto, eu acho que há que olhar com muita cautela para esse tipo de propostas. Eu acho que o caminho não deve ser por aí, porque se tu abres esta caixa de Pandora, isto depois vai acontecer sempre. A monetização da dívida, que é algo que acho que ninguém quer na Europa, isto depois seria o pão nosso cada dia, iria-se usar e abusar deste instrumento. E eu acho que, apesar de tudo, é certo que nós vivemos tempos excepcionais, mas também vivemos tempos excepcionais em termos de taxas de juros. Portanto, eu acho que pode ser uma boa forma, e os Estados já estão a fazer isso, Portugal já está a fazer isso, de renegociar a dívida a taxas mais baixas, ter um serviço de dívida menos pesado e, assim, com um serviço de dívida menos pesado, e se eventualmente nós fizermos o nosso trabalho, que é ter déficits controlados, ou inclusivamente superávites, sendo que isso será o ideal para reduzir de forma sustentada a dívida, esse deverá ser o caminho, porque depois basicamente tu anualmente não terás necessidades
financiamento, ou terás necessidades de financiamento mais reduzidas, porque tens uma dívida de longo prazo e a juros baixos. Portanto, eu acho que por aí deve ser o caminho. E isso, no fundo, acaba por ser uma reestruturação de dívida, não oficial, não aceitares com os credores, mas é uma reestruturação fundamental para tornar a dívida sustentável e para que as próprias empresas possam continuar a operar com normalidade. Portanto, eu sou contra essa ideia dos economistas de esquerda. Se calhar aproveito aqui para começar. Também o artigo diz que isto seria uma forma dos países chegarem a cumprir as taxas que recomenda o BCE para a dívida e os critérios da União Europeia. 60% do PIB, que já nem a Alemanha cumpre, não é? Ou seja, o ano passado foi de facto muito negativo para as economias e o endividamento aumentou bastante. No entanto, para economias como a portuguesa, nem isto seria a solução para cumprirmos os padrões. Não acho que seja uma solução. Se tu vais eliminar isto do balanço e imprimir dinheiro para que o balanço fique positivo, é muito mais dinheiro que estás a imprimir, o que nós já falamos aqui várias vezes, das consequências de estarmos a imprimir esta taxa. Imagina imprimir mais 2,5 trilhões de euros. Acho que seria muito mau. Mas, de facto, se não houvesse essas consequências que tu já falaste, mesmo de problemas para a moeda e para a valorização da moeda, seria uma situação incrível. Ou seja, é o que toda a gente sonha. Devo não sei quanto ao banco e, de repente, olha, a minha casa está paga. Era excelente, não é? Mas a verdade é que, como tu disseste, a vida real não é assim e isto tem consequências reais. E quem nos diz a nós que, ok, aliviamos 33% da dívida em termos do PIB, ou seja, Portugal passava de 133%, que está atualmente, para cerca de 100%, mas quem nos diz que Portugal não volta a chegar aos 133%, ou seja, volta a endividar-se. Quer dizer, o BCE daqui a uns anos volta a fazer a mesma coisa, vamos estar sempre a fazer isto. É que tu assim crias um precedente que pode ser muito, muito negativo, sem falar das consequências que o Ricardo já falou para a moeda. Acho que não é a solução. De facto, nós já falamos também quando o Ricardo trouxe o tema das dívidas públicas e como gerir isso. Vimos que esta percentagem de dívida pública no futuro podem ser bastante difíceis de gerir devido à sua magnitude, mas é uma realidade cruel que temos que viver. Não é, ok, é uma pandemia global, imprimimos dinheiro e depois está tudo igual, não há consequências. Ou seja, fugimos por imprimir dinheiro e nunca mais temos que pagar a conta. Não acho que funciona assim. O mundo não funciona para estas regras. E pronto, esta é a minha opinião. Acho que seria difícil aproveitar bem esta ideia, mas é uma forma de, ou seja, não sei se Portugal precisa mais que os 13 mil milhões do mecanismo de recuperação, mas 68 mil milhões é uma ajuda que a Europa provavelmente não está preparada para dar. Rapidamente, só aqui a falar de alguns pontos que considero importantes. O primeiro, vocês já referiram, que isto seria abrir a caixa de Pandora, e daqui para a frente a tentação será sempre voltar a cair no mesmo padrão de comportamento e ter um bailout constante à menor dificuldade. E isso sem dúvida é terrível. Depois, o segundo grande problema que eu vejo é que, de facto, nós hoje em dia vivemos num sistema de moeda fiduciária, ou seja, o chamado fiat money. E quando vivemos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que antigamente tínhamos a moeda ligada a um metal precioso e depois podias ir a qualquer instituição bancária e trocar essa mesma moeda pela percentagem de material valioso que ela representava. Mas isso acabou com a queda de Bretton Woods, na presença de Nixon, e a partir daí passamos a ter uma moeda fiduciária, ou seja, o valor dela é apenas perceptível pelo valor que tu dás à própria moeda. E para isso funcionar, tu tens que ter garantes de responsabilidade económica, que neste caso são acima de tudo os bancos centrais que gerem a massa monetária na economia.
Ou seja, o Banco Central, com vários instrumentos que tem à disposição, acima de tudo as taxas de juros, permite que esta confiança na moeda continue a existir. Para além disso, o Banco Central tem que ser, acima de tudo, independente dos governos, porque se ele receber ordens dos governos, deixa de poder ser o tal garante da moeda e fica refém do poder político. Ou seja, o que se está a passar aqui, o que se está a pedir, é que, de facto, o Banco Central fique refém do poder político, porque vai, de facto, fazer aqui um perdão de dívida e vai limpar os balanços dos governos. E, de facto, nós não podemos pedir ao Banco Central Europeu que seja, ao mesmo tempo, o garante de estabilidade e que seja, ao mesmo tempo, o maior professor da confiança. Isto acho que estamos aqui a pedir duas coisas completamente diferentes ao Banco Central Europeu e acho que começamos a entrar um bocado no caminho da demagogia e até do populismo, porque o populismo não é apenas, como muita gente acha, de extrema-direita. Existe populismo em todos os aspectos políticos. Por isso, não posso querer que o Banco Central Europeu seja, neste caso, uma marioneta às mãos da Comissão Europeia, mesmo que isso seja para, como se diz no manifesto, para um greater good, um bem comum. Especialmente porque, Henrique, nós já vimos isso, mas tu especialmente viste isso, tu tens ascendência venezuelana e viste o que é a impressão de dinheiro, que vocês já estiveram a falar, o que é que isso faz a uma economia e o que é que a hiperinflação faz a um povo. Eu não quero isso para o meu país, nem para a minha Europa. Por isso, aceito e compreendo que o Banco Central seja corajoso, porque é corajoso quando faz quantitative easing e quando ajuda a controlar os juros da dívida. Mas não vejo o perdão da dívida de todo como solução. Isto para mim, é acima de tudo demagogia, porque não se pode dizer que se perdoou o que se pediu emprestado ou que não pagamos e eles até tremem das pernas. Não é assim que nós resolvemos os nossos problemas. Resolvemos os nossos problemas limpando a nossa casa, cumprindo as nossas responsabilidades, deixarmos de porcarias vergonhosas, como vimos em vários governos que nos governaram desde há muitos anos. Nós precisamos de fazer isto ano após ano, fazer as nossas obrigações e acho que só assim é que podemos ultrapassar isto e não com este tipo de medidas que estragariam o equilíbrio económico. Sim, eu só queria acrescentar um ponto que o Henrique falou há pouco, acho que é importante. Em tempos houve um grande político português, isto estou a ser irónico, que disse que a dívida não se paga, gere-se. Isto é um pouco verdade, ou seja, e se houvesse esse perdão do BCE, a dívida ficava ingerível. Porquê? Falando da dívida portuguesa, tu neste momento tens uma dívida de 130% do PIB, não é? Se tu dizes 30%, ficavas com 100%. E a minha questão é, qual é que seria a reação dos mercados se o BCE fizesse isto? Qual é que seria a reação? Porque se a reação fosse aquela que é expectável, tens um aumento exponencial das taxas de juros, se tu tiveres uma taxa de juros de 7, 8%, tu não pagas essa dívida. Não vais conseguir. E se a quiseres pagar, vais ter que fazer cortes enormes no orçamento de Estado. Portanto, eu acho que isto dá uma ideia de um certo facilitismo, que íamos resolver os problemas todos, quando na verdade nós íamos tornar aquilo que já não é facilmente gerível, mesmo que menor, em algo muito menos gerível. Portanto, acho que é preciso ter muito cuidado e quando analisamos a questão da dívida temos que ver qual é que é o custo do serviço de dívida, que isso é muito relevante também para perceber se a dívida é gerível ou não. E isto eu acho que ia tornar a dívida ingerível. Portanto, só queria acrescentar este ponto que acho que é importante. Se calhar aproveitando também um bocadinho a ideia de que estamos a falar da moeda e do que o António disse, ou seja, se essa moeda, se o euro deixa de respeitar as normas que tem que seguir, ou seja, a credibilidade que lhe damos, perde por fazer estas coisas, isto alimenta mais a ideia de que a Bitcoin e outras moedas, criptomoedas, são o futuro, porque nós não podemos depender de que perdões de dívida, impressão de dinheiro sem responsabilidade nenhuma, assim do dia para a noite, temos, e faz com que a única reserva de valor que exista possa ser estas moedas, este mundo à parte, que é as criptomoedas. Ou seja, se isto se verificar uma realidade, eu posso ser dos primeiros a investir nesta alternativa, porque de facto ter uma moeda, tal como o António disse, imprimir dinheiro não é solução.
E já falámos aqui, quando falámos de criptomoedas, onde estas moedas têm sucesso, é nos países em que a moeda não tem valor nenhum. E isto é porque as pessoas têm que fugir à realidade com que vivem. E se nós vamos estar a brincar com o euro e fazer estas consequências gravíssimas, vamos ter que lidar com uma verdade, é que podemos perder a política monetária de uma vez por todas. Meus caros, interessantíssima aqui a discussão. Acho que no futuro podemos trazer também, podemos falar também do futuro deflacionário, acho que é também uma questão interessante que possamos falar, se de facto vamos viver num futuro inflacionário ou deflacionário. Acho que essa é uma dicotomia interessante que tivemos aqui a discutir um bocadinho por alto por causa da moeda e por causa da Bitcoin, da entrada da Bitcoin e da necessidade de estabilidade. Mas se não tiverem nada a acrescentar, iria dar por terminada a reunião do Mercado Marolado hoje. Queria agradecer a todos os nossos espectadores que estão lá em casa e que nos continuam a acompanhar semana após semana. Nós temos sentido cada vez mais esse apoio, tem sido muito bom, obrigado. Esta semana ultrapassando os 100 subscritores no YouTube. Temos tido sempre dados muito interessantes nos downloads do Spotify também, por isso agradecemos estarem desse lado, agradecemos o apoio. Continuem a falar connosco, sigam-nos nas redes sociais. Nós estamos aqui também para vos ajudar e para ajudar o vosso caminho como investidores. E por isso, até para a semana, para a próxima edição do Mercado Marolado, e até lá, que o mercado esteja convosco. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.